Tudo isso enquanto aqui no Brasil, o INSS, a denúncia não para de crescer e pegar fogo. Falsificações de idosos e mortes no INSS. A Polícia Federal descobriu um esquema que usava uma funerária para simular mortes de aposentados e lavar dinheiro de descontos indevidos do INSS. Olha o tamanho dessa quadrilha, desse escândalo, de gente envolvida, de criatividade, de maldade. A empresa envolvida é a Global Planos Funerários, que recebeu quase 35 milhões de reais da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, CAAP, e mais de 2 milhões de reais da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, a APEN. Essas duas associações, com sede no Ceará, estão no centro da investigação sobre a fraude no INSS. É para ter CPI ou não é, Paula? Se o PT, que está acusando o ex-presidente Bolsonaro de estar por trás de tudo isso. Você não acha esquisito? Pensa comigo. Imagine o presidente Jair Bolsonaro roubar dos idosos para dar para o sindicato do irmão do Lula? Não fica esquisita essa narrativa? Eu acho muito estranho. Sem falar que eles estão também alegando que começou em 2019, o que é mentira. A própria Polícia Federal já divulgou que começou em 2016. Quem que era presidente em 2016? Vocês lembram? Dilma Rousseff. Tivemos 2 presidentes, né? A Dilma e o seu então vice Temer. E as coisas começaram naquele ano e escalaram, duplicaram e triplicaram em 2023. Então, como que ele vai justificar para os idosos que foram roubados a partir de 2023, que começou em 2019? Como que ele vai justificar isso? Não faz sentido. E isso que eu falei também, como que ele vai justificar o Jair Bolsonaro ter roubado para dar para o sindicato do irmão dele? E eu me pergunto, por que que o irmão dele não está sendo investigado? Inclusive, o irmão dele é um dos únicos sindicatos que não teve os bens bloqueados. Apesar da participação, de estar envolvido lá, não teve os bens bloqueados. Muito esquisito isso, né? Então, a Glaze, que está lá no Congresso fazendo de tudo, tirando o sangue para conseguir impedir essa CPI, ora, Glaze, se o culpado é Bolsonaro, por que você não quer que investiga? Qual que é o problema? Você está garantindo que começou no governo anterior? Coloca a CPI para a gente ver, para nós conferirmos quem está por detrás disso. Ô Marina, olha que interessante, Paula, aqui no chat, comentário da dona Doralina. Alguém já foi preso pelo roubo bilionário do INSS? Claro que não, né? E, aliás, tem um monte de gente que deveria estar sendo investigada, como o irmão do Lula, que nem investigado está sendo, né? Então, por isso que é tão urgente a CPMI, gente, porque senão não vão pagar essa conta. Escuta o que eu estou dizendo. Agora, eu quero falar dessa notícia, porque eu fiquei muito chocada. Depois que a gente viu que eles tinham falsificado nomes de idosos para conseguir, né, o dinheiro, olha o tamanho dessa fraude. Olha o tamanho dessa fraude. Eles fraudavam simplesmente um número de mortes equivalente a 19 pessoas por dia no Ceará. Adriana, 19 pessoas por dia. Gente. E pior, depois de falsificarem essa morte, aí o que que eles faziam? Eles faziam um repasse, né, de valores absurdos para as funerárias e depois essa funerária, essa Global Planos Funerários, repassava de volta para essas entidades os valores, né? Pagava ali, então era clara lavagem de dinheiro. E pior, depois de mortos, esses pensionistas continuavam pagando as mensalidades. Então, olha a loucura, eles falsificavam um número absurdo de mortes, essa funerária pegava eles passavam esse dinheiro para as funerárias, a funerária passava de volta para dirigentes dessas empresas e aquelas pessoas continuavam ainda assim pagando a mensalidade. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, foram bloqueados, gente, 150 milhões dessa Global Planos Funerários e da CAAP e mais 200 milhões da APEN. Olha o valor de recursos que a gente está falando de bloqueio. 350 milhões de reais foram bloqueados. Olha o absurdo que a gente está vivendo. É realmente assim. E, a gente nem começou por ainda, hein? Porque tá alguns dias aí e ninguém tá falando do consignado. Né? Ninguém está falando do consignado. Isso aqui é tudo só questão das mensalidades. Você vê? Mensalidade, paga serviço funerário, o serviço funerário põe dinheiro na conta de dirigente, velhos que não, né, idosos que não existem, criam ali para conseguir
falsificar a coisa, a gente está vendo todo esse escândalo, ainda não entramos no consignado. Tudo que a gente sabe até agora é que começaram as investigações e que em 2023, nessa modalidade, foram emprestados 90 bilhões de reais, só em 2023. Imagina nos outros anos. Outra coisa, você dá um empréstimo de R$1.000 que vira R$10.000, porque a gente viu aqui um caso, né, que foi contado aqui, um dos casos que me chocou. Simplesmente a mulher dizendo que foram 4 empréstimos, né, ela recebe pensão do marido que faleceu, 4 empréstimos e 41 renegociações. O valor da dívida dela já estava em R$160 mil. Então, assim, uma coisa foram os empréstimos de 90 mil, mas quanto ele se transformou? Né, com juros, correção e todas essas renegociações. Outra coisa, deve ter muito banco envolvido, muita empresa financeira envolvida. Vamos ver em que nomes que a gente vai chegar. Por isso que é tão importante a CPMI, gente. Tudo isso que a gente está vendo até aqui, por incrível que pareça, é só a pontinha do iceberg. A coisa pode ser muito mais grave do que a gente está falando. Com certeza. E esse ritmo acelerado desse esquema que é impressionante. Como você falou, 19 pessoas por dia só numa região, mortos, falsificados, idosos que não existiam, muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido. Aqui eu estou acompanhando desde que o Nicolas veio às redes sociais com aquele vídeo também, criou uma instabilidade grande na ala da esquerda, Gleisi Hoffmann pedindo ajuda para banqueiros. Tem uma matéria aqui que fala sobre isso na Oeste, para ajudar a frear o impacto do vídeo de Nicolas sobre o INSS e aquela declaração, comentamos, né, que também repercutiu bastante. Se então foi no governo Bolsonaro que tudo aconteceu, a fraude principalmente do INSS se deu, por que não querem a CPI, então? Não é para descobrir que foi o Bolsonaro? Estranho, pois é, né? Sem falar que, assim, semana passada, depois do vídeo do Nicolas, acendeu o alerta na esquerda, né? Nos governistas, falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E acionar o senhor Sidônio Palmeira foi lá e acionou os mais atuantes nas redes sociais. Lá está envolvido Thalita Petroni, Lindenberg Farias, Boulos, todos esses, o Paulo Pimenta, Chico Alencar, coitado do Chico Alencar, todos esses fizeram videozinhos lá tentando copiar o Nicolas, falando tudo a mesma coisa, que começou no governo Bolsonaro. Ora, se eles têm tanta certeza, de novo, vamos assinar a CPI, vamos colocar panos limpos, coloca luz, né? Investiga todo mundo. Inclusive nos vídeos eles falam, vamos investigar todo mundo. Mas o irmão do Lula não tá sendo investigado, então não é todo mundo, né? Então, eles estão tentando melhorar a situação depois que o Nicolas resolveu falar alguma coisa, porque até então eles estão fingindo que não era com eles. Até então não, é o PDT, é o Carlos Lupe, é o presidente do ex-presidente do INSS que está envolvido. Nós não temos nada a ver com isso. A partir do momento que o Nicolas lança esse vídeo e coloca a luz e espalha para todo mundo, eles acendeu o alerta lá. E, sem falar que a dona Simone Tebet também, ela falou semana passada que vai ser ressarcido todo o dinheiro dos aposentados. E sabe quem vai pagar? Nós, eu, você, Adriana, Marina, o filho da Marina que nem nasceu, vamos todos pagar aí o ressarcimento, inclusive de quem foi roubado. Ou seja, o cara é roubado, o idoso é roubado e ele mesmo vai pagar pelo roubo que ele foi vítima. É uma piada isso. Olha, e o Haddad está dando entrevista agora nessa manhã, falando bastante sobre o INSS. Ele diz, é um escândalo que respinga no governo, porque a investigação é livre. Aí, então, ele está falando que foi uma investigação da CGU e da Polícia Federal, que a PF tem experiência necessária para saber qual é o procedimento, que a Polícia Federal, quando está envolvida, não se trata mais de algo que caiba ao governo, é uma instituição do Estado, o Estado brasileiro reprimindo o crime. Quando você cria uma controladoria com autonomia, se amanhã um amigo teu, um parente, está fazendo uma coisa errada, ele vai junto. E graças a Deus que funciona assim, diz Haddad. O parente vai junto. Ele ainda tem a pachorra de usar essa analogia. Tô lendo aspas um parente aqui da entrevista agora vai junto. Um parente vai junto. Depois vocês viram isso? Os bloqueios não afetaram qual
bem o sindicato do irmão do Lula. O que o diretor-geral da Polícia Federal faz questão de dizer na sua primeira entrevista? Frei Chico não está sendo investigado. Ou seja, depois desses 2 atos absurdos, o Haddad tem ainda a cara de pau de vir me falar que o parente de qualquer um seria investigado. Ai, Haddad, pelo amor de Deus. Vai. Olha, trago mais aspas, então preparem-se, porque ele está dizendo tem a questão penal, que esgota o assunto, temos a questão civil da reparação. Segundo Haddad, o presidente Lula quer punição exemplar, a determinação, aspas aqui para Haddad. Agora, está lá dando a entrevista do presidente, é muito clara, a punição exemplar dos responsáveis e o ressarcimento das pessoas lesadas. Aí ele classifica aqui o crime como uma coisa indigna que enjoou o Brasil. Enjoou não, ainda está enjoando, longe de ser resolvido. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.